2 documentários e uma penca de relançamentos em vinil ajudam a gente a entender um pouco mais sobre essa grande artista chamada Rita Lee. É sobre isso que a gente vai conversar agora. Estreou no dia 20 de maio, nos principais cinemas do país, Ritas, um documentário de Osvaldo Santana e Karen Harley sobre a maior roqueira e popstar do Brasil em todos os tempos. Eu fui para Londres e passei uma rena, fiquei com o cabelo fogo. Foi um marco eu mudar de loura para ruiva. Um sol na cabeça. Estou falando, obviamente, de Rita Lee Jones, paulistana, nascida no bairro de Vila Mariana e que se destacou em pelo menos 2 grupos, os Mutantes e o Tutti Frutti, antes de trilhar uma carreira solo ao lado do seu marido e fiel escudeiro Roberto de Carvalho. Ritas faz companhia a Rita Lee, Mania de Você, de Guido Sardenberg, e que está atualmente em cartaz na plataforma de streaming HBO Max. Quando morre uma pessoa, geralmente as pessoas falam para a criança: agora a mamãe virou uma estrelinha. É uma carta de despedida. Você leu essa carta? Amados do meu coração. Não vai lá, vai lá. Como é que você segura tudo isso? Eu não seguro. Primeira mulher a liderar uma banda no Brasil. A Rita Lee virou a rainha do rock. A Rita chegou para quebrar muitas barreiras. Os assuntos que a Rita tocava, quem falou isso? A Ritinha abriu o caminho para as cantoras. Livre, rebelde. A maior estrela do rock do Brasil. E aí eu caí mesmo. Começou uma fase mais difícil. A ditadura estava muito de olho na Rita. E essa letra não tem absolutamente condições de ser aprovada. Um período barrona de droga. Não era ela. Ela realmente ficava irreconhecível. O FBI foi lá, prenderam a Rita. Mas as causas não são essas, né? Sonho em ser abduzida por um disco voador. Eu sou uma pessoa de sorte. Eu sou uma das pessoas mais felizes desse planeta. Era diferente. É uma pessoa que contestava, que era transgressora. Ela mostra que pode tudo. Uma grande referência de filosofia de vida. Existência, música, poesia, sonho. A morte não é o castigo, é voltar para casa. Agora você vai voltar para sua casa. É por aí. E aí você pergunta, qual documentário é melhor? Eu diria que eles são complementares. Ritas é narrado a partir de uma entrevista que a cantora deu em 2018 e é muito baseado na autobiografia que ela lançou anos atrás pela Globo Livros. Já Rita Lee, Mania de Você, começou como um documentário comum a respeito da carreira de Rita Lee e teve uma alteração, um plot twist, a partir da revelação do câncer da cantora, câncer este que acabaria por levá-la em 2023. Sobre isso, a gente tem um depoimento do próprio Roberto de Carvalho de como nasceu esse documentário. Não fui eu que decidi tocar. Isso daí foi uma contratação, digamos assim, que antecedeu tudo isso. Antecedeu a pandemia, antecedeu doença, antecedeu tudo. Não era para ser o que acabou sendo, entendeu? É que ele foi, por causa dessas situações que aconteceram, ele foi assambarcando as situações que estavam acontecendo. Né? A entrevista que a Rita Lee dá é, para mim, a grande vantagem do Ritas em relação ao Rita Lee, Mania de Você. Por quê? Porque ali ela se mostra até um tanto frágil, desarmada e permite que você entre um pouco na intimidade dela. Tem um momento em que ela está num espaço, qual ela chama carinhosamente de muquifo, e vai mostrando ali recorte de revistas, foto dos tempos dos Mutantes e do Tutti Frutti, mostra a sua adoração pelo ator James Dean, mostra caixas de música com músicas de santo, mostra santos. A Rita Lee era completamente devota, obviamente, a Santa Rita de Cássia. Então você consegue entrar um pouco num universo tão particular que é o da Rita.
Outra vantagem do Ritas é que ele traz a própria Rita Lee contando a sua história. Então ela fala do nascimento, da infância, da adolescência, de como conheceu os irmãos Batista, Arnaldo e Sérgio, como formou os Mutantes e como foi despedida por eles. E isso é muito interessante, mas ao mesmo tempo um pouco perigoso. Você tem apenas a versão da Rita sobre os fatos, e não a versão dos Mutantes, ou, por exemplo, de como ela vai contando de outros eventos que aconteceram na sua vida. Em compensação, as cenas de arquivo são fartas. Você tem Rita Lee com Tutti Frutti, naquela encarnação meso David Bowie, meso Mick Jagger, Rita Lee com Gilberto Gil e Rita Lee com seu grande amor, que é o Roberto de Carvalho. Você tem cenas de videoclipe e você tem programas de TV, uns dos quais a Rita participou, como a Hebe Camargo, ou entrevista para Maria Gabriela, ou que ela concebeu, e foi o TV Lisão, que era apresentado na MTV e nos quais ela fazia diversos personagens. Outro momento muito importante do Ritas é que ele não só mostra a transição dela de roqueira popstar, como a maneira que ela foi abraçada por alguns dos grandes nomes da música popular brasileira. Aliás, no próprio documentário ela fala de como o Caetano Veloso e o Gilberto Gil foram importantíssimos para que ela descobrisse a beleza da MPB. Então você tem a Rita Lee ao lado da Maria Bethânia, cantando Baila Comigo, num momento muito despojado. E acima de tudo, o dueto dela com o grande João Gilberto em Juju e Balangandãs. Rita Lee, Mania de Você, tem sido criticado pela ausência dos Mutantes, grupo que ela integrou ao lado dos irmãos Arnaldo e Sérgio Dias Batista, e que foi um dos mais revolucionários da história da música popular brasileira. Particularmente, eu acho uma opção válida. Deu-se destaque à carreira solo da Rita e de como ela partiu dessa carreira para se tornar a grande artista brasileira que a gente sempre reverenciou e sempre vai reverenciar. Você tem detalhes do encontro dela com o Tutti Frutti, e ali tem depoimentos do Luiz Carlini e do Lee Marcucci, e obviamente a criação do Fruto Proibido, que é um dos discos mais importantes da música brasileira em todos os tempos, que aliás está completando 5 décadas de existência. Sobre o Tutti Frutti, ainda vale um adendo. Por anos, a Rita nutriu uma certa mágoa, uma certa bronca com Luiz Carlini, e que durou até a morte dela. Aliás, ela fala desse rompimento com Carlini na sua autobiografia, pois Rita Lee, Mania de Você, traz o Luiz Carlini falando sobre o período da Rita Lee no Tutti Frutti. E ele faz de uma maneira muito elegante e de uma maneira muito carinhosa. E aí eu também perguntei para o Roberto de Carvalho o porquê dessa decisão em trazer o Luiz Carlini a essa discussão. E vejam só o que ele falou. Uma coisa que eu acho interessante no documentário, tem presenças, por exemplo, como a do Luiz Carlini, que é uma figura assim, meio polêmica na vida da Rita. Como é que foi isso? Como é que você encarou? O diretor te propôs, você achou, olha, está na hora de parar um pouco. Como é que foi? Ô Sérgio, na verdade, todo mundo que participa desse documentário e participou da vida da Rita tem o seu coeficiente de polêmica, inclusive a própria Rita. Então, eu não acho que essa coisa da polêmica deva ser tão levada a sério, que as coisas devam ter, principalmente depois que a história vai se desenrolando e as coisas vão acontecendo e vão desacontecendo. Seria karma ruim ficar cultivando, sabe, coisas que eventualmente possam ter tido momentos desagradáveis. Eu acho que os momentos agradáveis, no caso específico do Carlini, muitos momentos bons aconteceram, né? E é muito a respeito disso que ele fala, no momento lá do Tutti Frutti, Fruto Proibido, né?
Então, eu acho que não tem. O Lee Marcucci também participa. Não tem porquê, cara, no frigir dos ovos, você ficar, enfim, cultivando terrenos que não tem razão de ser. É bad karma. The karma's gonna get you, eu já diria. Gonna knock you right on your face. Better get yourself together, darling. Darling human race. É isso. Como eu tinha falado anteriormente, no comentário do Guido Sadenberg teve um plot twist. Com a descoberta do câncer, em 2021, passou-se um tempo considerável da produção para falar desse problema. E também optou-se para dar um tom mais pessoal, principalmente na luta da Rita Lee contra a adição. Ela teve problemas seríssimos, tanto com drogas como com o álcool. E o depoimento dos filhos em relação a isso é de cortar o coração, principalmente do Beto Lee e do João, que foram os espectadores dessas crises que a mãe enfrentou. Outro momento que é de cortar o coração nesse documentário está nas cartas que a Rita Lee enviou para o Roberto de Carvalho e para o Roberto e Filhos. O Roberto não leu nenhuma das duas cartas e nem soube da primeira, que ela escreveu em 1976. A Rita Lee estava grávida, foi presa numa armação da polícia dos tempos de ditadura, teve um flagrante de drogas forjado pela polícia e ela envia, ou pelo menos escreve esse documento para o Roberto, dizendo que estava grávida e o eximia de qualquer culpa. Temos aqui um depoimento do João, filho da Rita, no qual ele fala: estávamos passando por um período muito complicado e a Rita não queria envolver o Roberto nisso. Eu não vivi essa época de censura e ditadura, né? Então, eu não consigo dimensionar o medo que ela sentiu naquele momento. Só sabendo, em parte, também o motivo pelo qual ela estava sendo presa. E eu acho que ela realmente ficou morrendo de medo, assim, de que fossem fazer alguma coisa com ela e que isso pudesse, de tabela, pegar algumas pessoas próximas, famílias, meu pai, enfim, estava grávida, então podia acontecer com o filho. E naquele momento, eu acho, tá? Ela nunca me falou isso. Foi um momento quase de sacrifício. Assim, vou me sacrificar por todo mundo, vou matar essa no peito e faça o que tiver que fazer comigo e não com os outros. Então ela foi meio tentando empurrar todo mundo para fora. Não chega perto de mim aqui, porque agora eu tô no olho do furacão e eu não quero que vocês participem disso. E o Roberto de Carvalho, uma demonstração de caráter, que aliás é algo que sempre caracterizou a relação dele com a Rita, além, óbvio, do amor, assumiu essa bronca, mesmo não tendo conhecimento dessa carta e mesmo sabendo de todos os problemas que eles iriam enfrentar. Quando a Rita esteve perto de morrer, em 2023, ela escreveu uma outra carta, dessa vez endereçada para o Roberto e para os filhos, nos quais ela sabe da chegada iminente da morte e destaca a característica de cada um deles. E nesse momento o Roberto obviamente desaba. É um documentário lindíssimo, é um documentário muito delicado e que mostra o quão forte foi aquela família e o quão forte foi a barra que o Roberto segurou para que ela não se esfacelasse. Se eu chegasse hoje de Marte e quisesse entender quem foi esse grande fenômeno, seria um ótimo retrato sobre essa grande artista da música popular brasileira e, quiçá, mundial. Para acompanhar, a Universal Music Store, que detém o catálogo da Rita Lee, está lançando edições em vinil dos principais clássicos da discografia da Rita Lee. Entre eles, Fruto Proibido, que vem num vinil rosa, Babilônia, Flerte Fatal e Reza, o último disco de estúdio da Rita Lee. Estou esperando ansiosamente pelo Entradas e Bandeiras, de 1976, que é um disco que a Rita não gosta muito,
porque a mixagem foi feita sem autorização dela, mas é um dos que mora no meu coração. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe, mande para seus amigos ou mande para seus inimigos, de preferência aqueles que dizem que não existe rock nacional. Ative o sininho para notificações e aguardo você para outra conversa muito bacana regada à música.